Hola, ¿qué tal? Como se fueron de vacaciones, eh? Bem, pessoal, então agora a gente está voltando depois desse recesso, né? Na verdade, nem foram vacaciones, foi só um recesso, né? Tempinho aí pra vocês, tempo pra gente, agora a gente já volta com as aulas. Então, agora é a nossa sétima aula de espanhol e o tema, vocês estão vendo aí qual é o tema, né? Pronombres e numerales. Mas vamos ver o que a gente vai ver dentro desse assunto. Só antes de entrar nesse assunto, uma revisãozinha do que a gente viu aí nesse primeiro semestre, né? Primeiramente a gente viu países hispanohablantes. Então a gente viu lá os países que têm o espanhol como língua estrangeira, né? Então a gente viu vários, né? Na América do Sul, do Norte, Central são vários. A gente viu na Espanha e viu lá na África, né? Que é a Guiné Equatorial. Depois nós tivemos ali histórico da língua espanhola. Então a gente viu um pouquinho de história da língua espanhola. A gente viu lá que teve, por exemplo, aquele rapaz lá, Antônio de Nebrija, que fez a primeira gramática do espanhol. E viu outros fatos lá sobre a língua espanhola, né? Que antigamente se chamava de castelhano, né? E que ela tem origem do latim, por isso que fala que é América Latina, né? Tudo aquilo que a gente falou nessa aula. Aí tivemos uma aula de alfabeto e pronúncia. Então lá tem uma aula que eu falo sobre o alfabeto e a pronúncia de cada uma das letras do alfabeto. Eu acho que é uma aula muito válida para quem quer conseguir falar alguma coisa em espanhol. Então aquela aula do alfabeto ela é essencial para poder falar em espanhol. O que mais que nós tivemos aí no primeiro semestre? Nós tivemos aí também, curiosidades, pontos invertidos, acento único e os heteros, que são heterossemânticos, heterogenéricos e heterotônicos. Aquelas palavras lá, uma parece, mas não é. A outra tem um gênero no português e no espanhol é outro, não é? E ainda tinha aquela outra que mudava o acento tônico, né? E por último a gente estava vendo conectores, né? A gente viu dentro desses conectores, a gente viu por enquanto só artigo, né? Artigo e depois a gente viu a aula sobre contração do artigo. Um assunto que a gente vai continuar conectores ainda, porque ele é importante para a gente conseguir entender bem o texto. Então nessas aulas a gente tem assim um interesse que vocês consigam entender o espanhol, né? Vocês pegarem um texto e conseguirem entender. Por exemplo, vai servir muito na hora do Enem. Se a pessoa não se dá bem com o inglês, ela escolhe espanhol. Se vocês observarem no Enem, a maioria das vezes, a maioria dos candidatos escolhem espanhol. Porque o espanhol, como ele parece com o português, né, a gente consegue entender melhor. E aí, para a gente conseguir entender assim, de fato um texto, é bom a gente conhecer os conectores. E foi o que a gente começou a ver, né? A gente vai continuar conectores na próxima aula. Hoje eu vou trazer um assunto que ele foge um pouco dos conectores. E que assunto é esse? O assunto é esse daí, pronombres, né? E aí, mais precisamente, a gente vai falar sobre pronombres personales, que são igual aos nossos pronomes pessoais. Então, vejam, o que é um pronome? É uma palavra que reemplaça a um substantivo que é o sujeito da frase. Então, pessoal, pronome, olha o nome, pronome. Ele é uma palavra que ele vai substituir um substantivo, né? Por isso que é pronome, substitui o nome. Ou às vezes também ele acompanha esse substantivo. Ele pode substituir ou acompanhar. No caso, a gente está falando aqui dos pronomes pessoais, né? Exemplo: la maestra se llama Senhora Albuquerque. Então agora, se eu quiser substituir aí o substantivo, né? Quem é o substantivo? Esse está em laranja, la maestra. Então qual é o pronome que eu posso substituir ele? Ella, né? Que é o nosso ela. Então, ella se llama Senhora Albuquerque. Mas vamos seguindo. E aqui eu tenho uma tabelinha, né, com os pronomes pessoais, pronomes personales. E isso aqui, pessoal, é muito para a gente fazer uma consulta, né? Mas isso aqui é muito simples. É como no português, percebam, é praticamente igual ao nosso português, vai ter algumas diferenças, né? Então nós temos aí 3 pessoas no discurso, né? 3 pessoas no singular e 3 pessoas no plural. E aí no português, por exemplo, o eu do português em espanhol a gente chama de yo. Olha lá a pronúncia, né? Como eu já falei, tem aquela questão da variação linguística. Tem países que eles não falam yo, eles falam yo. Entre outros países que falam jo, certo? Mas o mais comum é o yo, né? O tu é igual, tu, não é? Aí nós temos ele e ela, que no espanhol é ele e ella. E nós temos ainda o você, né? Ele na verdade não está aqui entre o segundo e o terceiro. Você lá no espanhol a gente chama de usted, tá? Nós temos também aí no português nós, lá no espanhol é nosotros. Vós, nós, lá no espanhol é vosotros. E eles ou elas vai virar ellos ou ellas.
Só um detalhe para a gente ficar aqui atento, tá? Deixa eu pegar aqui um pincel e deixa eu fazer uma marca aqui. É nessa questão aqui, ó, do caso do usted, né? O usted ele equivale ao nosso você, né? Então ele equivale ao nosso você, daqui você. Só porque lá no espanhol também, além de equivaler ao você, o usted, pessoal, lá é um trato bem mais respeitoso. Então muitas vezes esse usted lá ele equivale a isso aqui, ó, senhor ou senhora, né? Então quando a pessoa tem esse trato mais respeitoso com outra pessoa, ela usa usted. E ela só usa lá no caso do espanhol o tu quando ela já tem intimidade com a pessoa, né? É parecido com o uso que a gente faz aqui, né? Quando a gente não conhece bem a pessoa, utiliza o você. Se a gente já conhece, larga o tu. Não é? A gente só não faz conjugar de forma correta, mas a gente utiliza o tu. Mas é isso, então no espanhol, tu, ele é um tratamento mais informal, não é? Que serve para quem? Aquelas pessoas que eu já conheço. E o usted é um tratamento mais respeitoso. Deixa eu apagar. E vamos ver o que nós temos mais. Bem, então, pronome, pessoal, por enquanto, é só isso. Eu só quero que vocês saibam aquela tabelinha lá, saibam quem é cada qual pronome, não é? E agora a gente vai partir para um assunto que ele não é tão gramatical, né? Ele é um assunto, assim, que ele é um assunto mais decorativo, é vocês olhar os números e ler como é. Então o assunto é los numerales. Então nós temos aí o número e ele por extenso em espanhol. Então nós temos aí, ó, 0, 1, ou então pode ser uno ou una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E aí vamos seguindo. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E aí chegamos ao 21. E aqui a gente já tem uma coisinha para a gente prestar atenção, tá? Deixa eu marcar aqui de novo. Ó. Perceba como é escrito do 21, né? Ó, 21. Observe como é escrita do 21 aqui no caso do português. A gente faz assim, né? Ó, 21. Pronto. Então, 21. Observem que no caso do português a gente tem aqui, ó, essa conjunçãozinha aqui, ó, 21, né? Perceba, no espanhol é tudo junto, ó, 21, ó. O que acontece? Quando o 20, né, ó, tá aqui, ó, 20 em espanhol, o que vai acontecer? Esse E vai sumir, ó, e vai se transformar num I. E aí depois, pessoal, é só colocar os números que a gente já conhece, ó, 21, certo? Deixa eu apagar e vamos seguindo. Olha aí, ó. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. 30. Sempre observem bem como é escrito, ó, 30. E aí percebam, o 30, a partir do 30, tá? Do 30, do 40, do 50, até o 90, eles já vão parecer mais com o português. Ó, porque percebam, no caso ele vai ter aquela conjunção ligando, ó. 31. Então é diferente do 20, né? No 20 perceberam, é tudo junto. Aí aqui a partir do 30 não, ó, já é ó, 31. E se fosse 2, eu colocaria 30, colocaria isso aqui, colocaria qual é o número 2? 2. É isso? 2. E aí isso acontece com os demais, com 40. E se fosse aqui 43, eu colocaria ó, 43. 43. Certo? 50, tá, e se eu quisesse fazer 57, eu colocaria, ó, 57, assim, 57, e com os demais é a mesma coisa, ó, 60, 70, 80 e 90. E aí nós temos, ó, o 100, ele tem duas formas, né? O 100, que é mais comum, então 100. E aí também novamente vem uma diferença, não é? Se a gente fosse colocar 101 em português, como é que a gente escreve? Ó? Você colocaria assim, ó, 101, não é?
Então, por exemplo, no português, tá? No português nós temos aqui a conjunção, né? Fazendo essa ligação. No espanhol, pessoal, do 200 até o 900 não vai haver mais essa conjunção, tá? Então aqui, ó, 101, já vai direto, ó. Tem só o espaço, mas eu não tenho conjunção, não é 101, não. 101, 200. Se fosse aqui 240, teria como? 200, aí eu colocaria direto, ó. Vai ficar mal feito, mas bora lá, ó. Maria. 40. 240. Eu não colocaria 240. Esse I aqui não vai existir, tá, pessoal? Do 100 até o 900 não vai ter a conjunção ligando ele, não vai ter a conjunção ligando a centena à dezena, não vai ter, tá? Então, ó, 300, 400, 500, e aí depois vem quem? 600, 700, 800, 900 e 1000. Então hoje a gente vai ver só até o 1000. Depois a gente vai ver outra aula com mais números, mas hoje é até o 1000. Bem, o que mais que nós temos aqui? E aí, como a gente já conhece os números, a gente vai falar sobre las horas. Olha que relógio bonito esse relógio aí que está na direita, na minha direita, no caso de você vai estar na esquerda, não é? Esse é um relógio bonito. Então a gente vai falar de las horas. Então vamos ver a explicação aí de como a gente vai fazer as horas no espanhol. Las horas en español son expresas de manera diferente en relación al portugués. Então, pessoal, tem uma pequena diferença lá no caso quando a gente vai falar as horas no espanhol. Olha só, para perguntar as horas em espanhol, as expressões mais utilizadas são, por exemplo, no português, quando a gente pergunta, ó, que horas são? Aí no espanhol vai ser como, ó, que hora es? Ou então, que hora tiene? Ou, você tem horas? Aí vai ser como no espanhol, tiene hora? E o outro, poderia me informar as horas? Puede decirme que hora es? Então essas são as formas de perguntar a hora no espanhol. E aí aqui as formas de responder, né? Ó, digamos, é 1 hora. Eu digo, es la una, é meio-dia. Es mediodía, são 8 horas. Son las 8. Ou então, são 3:30. Son las 3:30, que é o mais comum, né? Ou então, son las 3:30. Pode ser também 30, né? Só que é mais difícil. O mais comum é o e-media. E aqui algumas expressões, né? Que a gente fala aqui no português e também tem lá no espanhol, ó. É perto das 2, então lá, cerca de las 2. É por volta das 7, alrededor de las 7. São quase 3. São casi las 3. Daqui a 1 hora. En 1 hora más. Até as 10 horas. Hasta las 10. Ao meio-dia. Al mediodía. À meia-noite. À medianoche. 7 em ponto. 7 em ponto. Então tá aí, as formas são muito parecidas com o que a gente utiliza no português. Por enquanto, tudo quase igual. Aí prestem muita atenção nesse relógio. É agora que vem a diferença, né? Logicamente, para esse exercício, vocês vão ter que saber a hora no relógio ponteiro, né? Tem que saber a hora. Então deixa eu só colocar aqui meu apontador. Tá aqui meu pincel, então pronto. É como vocês devem saber, ou quem não sabe, né? Tem que saber agora. Vocês sabem que o ponteiro pequeno, ele vai indicar a hora. Então, aonde ele está apontando é a hora. E esse ponteiro maior, ele indica os minutos, né? E esse ponteiro fininho indica os segundos, que não nos interessa. Então, para a gente só interessa o quê? Hora e minuto. Então, por exemplo, esse aqui da hora está apontando que horas aqui, ó, 8, né? E quantos minutos, ó? Aqui, ó, 8 em ponto, né? Para quem não sabe a hora, ó, o 12 sempre em ponto, então é 0, né? E a gente vai de 5 em 5, né? Ó, por exemplo, o 1 tem 5, ó. O 2 é 10 minutos. O 3, ele equivale, ó, 15 minutos, né? O 4, 20. O 5, 25. O 6, 30, que é meia hora, né? E aí vem uma pequena diferença, mas a gente não vai ver isso agora. E no português, depois nós temos aqui, ó, o 7 equivale a 35 minutos. O 8 equivale a 40 minutos. O 9 equivale a 45 minutos. O 10 equivale a 50 minutos. E o 11 equivale a 55 minutos.
Ficou feio, mas dá para ter uma noção aqui. Bem, então assim que a gente faz a hora em português, né? E no português, normalmente, a gente faz o quê? A gente fala a hora e adiciona os minutos, né? No espanhol, pessoal, até chegar a meia hora, é igualzinho ao nosso português, né? Deixa eu passar minha borracha aqui em algumas marcas que eu fiz. Essas marquinhas não me interessam. Então, por exemplo, aí a gente já sabe que é 8 em ponto, desse ponteiro, né? Mas, digamos, né? Deixa eu fazer aqui uma linha reta. Digamos que esse ponteiro grande ele tivesse apontando aqui, ó, para o 2, né? Então vamos esquecer esse ponteiro aqui, digamos que ele não existe. Então digamos que o vermelho é o ponteiro grande. Então que horas seriam, ó? Seriam, ele está apontando para o 8, né? Ó, 8 e 10. E como é no espanhol? Ora, 8 e 10, igual ao nosso, tá? Agora, se esse ponteiro, e aí já vem uma diferença, né? Ó, se esse ponteiro tivesse apontando aqui para o 3, nós sabemos que 3 é 15 minutos. Então falaria, no português é 8 e 15. Mas no espanhol vai ser aqui, 8 e quarto. Olha só, 8 e quarto. Então lá no espanhol, no lugar de falar 15, normalmente eles falam quarto, porque é um quarto de uma hora, né? Então normalmente no lugar de 15 eles falam quarto. É sempre que eles falam quarto? Não, às vezes eles vão falar 15 também, no caso 15, não é? Mas o mais comum é falar quarto, tá? Então, mais aqui, apaguei. Então, agora se o ponteiro tivesse apontando aqui para o ponteiro grande, né? Ó, tivesse apontando para o 4, eu olharia a hora. Então, são 8 e 20. Mas, e se o ponteiro tivesse apontando para o 5? Então seria 8 e 25. Que mais? E agora, se o ponteiro tivesse apontando para o 6, aí nós teríamos 8 e média. Então percebam aí, pessoal, até meia hora ele vai ser igual ao nosso português. Então eu vou falar na hora, vou somando os minutos, né? Aí quando passa da meia hora, é que no espanhol às vezes tem uma diferença, tá? O mais comum é que haja diferença. Então só o exemplo aqui, bora pegar o exemplo com 7, né? O ponteiro grande apontando para o 7. Então teria 8, né? No caso, se eu fosse falar isso em português, seria o quê? 8 e 35, né? Se fosse no português, eu falaria 8 e 35. O mais comum no português é isso. Porque no português a gente vai sempre, quase sempre somando, né? Só que no espanhol, normalmente, quando passa da meia hora, ao invés de eles fazerem essa soma, eles vão já falar a próxima hora e vão subtrair os minutos que vão faltar para aquela próxima hora. Então, olha o exemplo aí. Então, no caso, seria o quê? 8, aí seria, não seria 8, né? Eu falaria a próxima hora. Então, por exemplo, é 8 e 35. Eu sei que é 8 e 35. Só que no caso do espanhol, vai falar a próxima hora. Vai falar 9, né? Se é 35, o pessoal fala quantos minutos para 9? Então, faltam exatamente, 25, né? Então, ele fala assim, son las 9 menos 25. Mesma coisa, se o ponteiro grande tiver apontando aqui para o 8, né? Vai ser o que é a hora. O pequeno e o grande está no 8, né? Então, o pequeno indica a hora. Então, 8, né? 8 e 40 no português. Tá, 8 e 40 para as 9, falta quantos minutos? 20. Então, no espanhol vai falar assim, son las 9 menos 20. Ou seja, são 9 menos 20, né? 8 e 40, não é isso? E se tivesse aqui, deixa eu apagar para não ficar tão confuso. Agora, se o ponteiro tivesse aqui apontando para o 9, né? Então, vai falar, son las 9 menos quarto. Por quê? Porque é 8 e 45. Se é 8 e 45, faltam o quê? 15 minutos para 9, né? Aí eles vão falar, son las 9 menos quarto. Ou seja, são 9 menos 15, tá? Então isso pode confundir um pouco o brasileiro, né? Tá, mas é sempre assim que eles falam, subtraindo os números? Não, às vezes eles fazem que nem a gente também, eles vão somando. Então pode ser, às vezes ele vai falar, são las 8 e 45, né? 8 e 45. Ou são 8 e 50.
Pode ser, tá? Isso, às vezes eles fazem isso, mas o mais comum é eles irem subtraindo os números, certo? Mas vamos apagar isso e vamos seguir. A gente já está com 20 minutos de aula, essa aula está até grande. Aqui tem explicação. Então eu deixei lá na tela de vocês a explicação. Essa mesma explicação que eu dei aqui está lá escrita, tá? Quem quiser rever, está lá. E aí mais alguns exemplos, né? Ó. Las 9 en punto. Acho que como a gente fala, são 9 em ponto. Las 9:15, né? Porque é 15 minutos. O próximo relógio, ó. Las 9:30. O outro, ó. Las 10:15. E las 10 em ponto. Isso aí são só mais alguns exemplos. E pronto, de conteúdo tá bom por aí. E aí a gente tem atividade, né? Aí, atividade. Não é atividade 6, atividade 7 no caso. Então, olha, complete com os pronomes pessoais corretos. Deixa eu só mostrar para vocês como é que resolve essa atividade. Então, a gente falou um pouco de pronomes pessoais. E aqui é muito simples, ó. Vocês têm aqui a frase, aí vocês vão escrever a frase no caderno de vocês com a forma correta, ó. Esse verdinho aqui, pessoal, tem duas formas, ó. O é eu, o é usted, né? Eu vou escolher a forma correta, ó. Mi prima e somos amigas. Aí eu vou testar qual que dá melhor. É minha prima e eu somos amigas, ou é minha prima e você somos amigas? Ó, minha prima e você somos amigas, não dá certo, né? Então é minha prima e eu. É só ver a lógica da frase, né? Então, por exemplo, no caderno a gente escreveria isso aqui, ó. Minha prima e eu somos amigas, tá? Então é só isso, ó. Vocês vão fazer isso nas outras. Vamos apagar e ver o que é que fala na questão 2. Escreva em números cardinais. Então é só para escrever. Logicamente que vocês vão escrever isso em espanhol, né? Não em português. Se a gente está estudando espanhol, vocês vão ter que escrever em espanhol. Então, por exemplo, como é que eu vou escrever aqui o 78? Vou colocar aqui o exemplo. Então, como é 70? 70, né? E aí eu vou colocar, ó, e 8. Pronto. Então é só fazer isso das demais. Muito simples também esse exercício. Deixa eu apagar isto. Escreva por extenso em espanhol as horas indicadas. Então a gente viu ali a soma das horas. Então vocês vão escrever aqui por extenso também como é essa hora em espanhol. Mais uma vez, está até ali marcadinho em espanhol. Então, por exemplo, aqui, bora pegar esse 3 aqui, né? Ó. Então eu vou colocar assim, ó. Son las 3 en punto. Pronto. Só fazer isso. E faz isso com as demais também, né? Bem simples. Vamos ver, questão 5. Ó, leia as frases e escreva os numerais que representam as horas. Então agora ao contrário, né? Já tem a frase, vocês vão escrever só os numerais. Vamos dar um exemplo com a letra B, ó. São as 4:15. Então 4, né? 2 pontinhos e quarto. Quarto já sabem, é 15 minutos. Então tá aí, ó. 4:15 no caso, né? 4:15. Tá aí, ó. Observe os relógios e escreva as horas por extenso. Bora só pegar aqui a letra A, a gente responde aqui mesmo, tá? Então, por exemplo, não, a letra A é a letra A, bora responder a letra A. Então é só a gente observar, e claro, tem que ser por extenso, né? Os números que eu quero, tá, pessoal? Escrever por extenso. Então aqui, ó. Son las. Eu vou olhar o pequeno, pessoal. O pequeno está no 5, né? Então vou colocar son las 5, né? E o grande está no 12. 12 a gente sabe que é 0, né? Son las 5 em ponto. Pronto, beleza. E aí vocês vão fazer isso também com a letra B e C. Vamos ver. Sexta questão, pessoal. Sexta questão, como sempre eu falo para vocês, a gente tem que enriquecer no nosso vocabulário. Então vocês vão traduzir para o português. Tem uma listinha de palavras em espanhol e vocês vão traduzir para o português. Ó. Ganaderia, buey, chivo, cerdo, pollo, desarrollo, temprano, huella. Tá? Como eu já falei para vocês, vocês podem pesquisar aí no Google. Tem um Google Tradutor também que ele traduz muito bem. Para quem não tem internet sempre, tá? E que ainda tem um espacinho de celular, tem esse dicionário que eu estou mostrando para vocês. Essa imagem aí é de um dicionário. Por enquanto foi o que eu achei melhor. Tá? Esse aqui, ó, Dictionary, né? Ele tá em inglês, ó, mas ele é do espanhol. Tem a versão do inglês e tem a versão do espanhol. Vocês só tomem cuidado para instalar esse daí que é a versão espanhola.
Qual é a grande vantagem dele? Ele é pequeno, ele é leve, ele não pega tanto espaço do celular e ele funciona de forma offline, ou seja, não precisa estar ligado na internet para ele funcionar. Qual é a desvantagem do Google Tradutor? Você tem que estar logado na internet. Aí essa é a grande vantagem, é que depois que você baixou ele, pronto, você pode usar sem internet, que tem muita palavra nele, ele é bem interessante. Inclusive eu tenho ele instalado no meu celular, sempre que eu posso eu uso ele, tá? E fim. Então assim a gente vai terminando nossa aula. Só uma frasinha aí, ó. El éxito se pasa no en un gran esfuerzo, sino en muchos pequeños esfuerzos día tras día. Es lo que se conoce como constância. Então essa frase serve pra gente como aluno, né? Então pra gente ter êxito, pessoal, não é só fazer um esforço, não é só pegar as atividades e fazer todas de uma vez, não. Vai fazendo aos poucos, né? Quem não tem muito tempo, quem muitos de vocês já trabalham aí no campo, né? Então vai estudando aos poucos, tira meia hora, uma horinha e vai resolvendo as coisas, tá? O importante, pessoal, é ter constância, tá? Não adianta fazer atividade aqui hoje e passar 3 dias sem fazer nada. Então vai fazendo, faz nem que seja um pouquinho cada dia. Então a constância é que leva a gente ao êxito, tá? E assim a gente encerra a nossa aula, não é? Hasta luego!